Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de vocês aqui nas nossas lives. Essas primeiras semanas de julho são muito cheias de cirurgia, de procedimentos, o consultório fica bem cheio. Então, tive um pouquinho de dificuldade para vir aqui gravar as lives com vocês. Porém, hoje estou aqui de volta, continuando então aqueles assuntos que nós já tínhamos começado anteriormente sobre a harmonização facial, tanto das pacientes mais jovens quanto daquelas que estão notando uma perda de beleza com o passar dos anos. Nós conversamos já há 2 semanas sobre a toxina botulínica, que é uma substância para paralisar e relaxar a musculatura em algumas regiões específicas da face. E hoje vamos começar um assunto sobre os preenchimentos. Os preenchedores são substâncias constituídas principalmente no uso hoje da parte mais estética, de cirurgia plástica, de dermatologia, pelo ácido hialurônico. Claro que nós possuímos outros tipos de preenchedores, porém, atualmente, o ácido hialurônico é o mais utilizado devido à sua segurança, devido à sua previsibilidade de resultados. Então, nós utilizamos muito mais o ácido hialurônico, que é um produto naturalmente produzido pelo nosso organismo e que será completamente reabsorvido dentro de um período que poderá variar de 12 até 18 meses. Um dos pontos importantíssimos para uma volumização da face são os lábios. Assim como nós tínhamos já conversado nos stories, mostrei um pouquinho sobre esse poder de embelezamento que os lábios têm. Eu tenho certeza que muitos de vocês veem aqueles lábios muito lindos que nós vemos na televisão, em artistas, em famosos, mas também eu sei que vocês veem aqueles que são umas aberrações. E vocês têm muito medo disso, né? Desses casos, como extrapolaram no volume, fizeram um preenchimento de uma maneira inadequada, como é que foi feito? Por isso que eu queria preparar essa live, mostrando principalmente 5 pontos muito importantes da anatomia dos lábios que precisam ser respeitadas durante uma volumização labial, durante um preenchimento labial, para que eles fiquem lindos sim, com volume aumentado, mais harmônicos e naturais. Então vamos lá? Primeiro ponto que eu acho muito importante nos lábios é a diferença de desenho que tem o lábio superior em relação ao lábio inferior. O lábio inferior, ele quase não tem tanto desenho, ele é uma curvinha só. Já o lábio superior, ele tem um desenho, principalmente na sua porção central, que é muito importante, que precisamos ter muito cuidado na hora de uma volumização, que são esses pontinhos centrais. Nós temos essas 2 elevações centrais, que são o arco do cupido, bem na região central do lábio superior, e também nós temos 2 linhas que saem bem próximo às narinas até essas regiões, que são o filtro labial. Quando essas regiões estão bem preenchidas, elas proporcionam um desenho numa forminha de M nessa região central do lábio superior. Então, o lábio superior é mais desenhado que o lábio inferior. Esse é o primeiro ponto que é muito importante para manter uma naturalidade do lábio. O segundo ponto que eu acho fundamental num preenchimento labial, toda vez que alguém pensa no preenchimento labial, pensa em aumentar o volume dos lábios. E na verdade não é só aumentar o volume. Porém, quando nós temos o objetivo de volumização dos lábios, precisamos respeitar uma proporção muito importante entre o lábio superior e o inferior. Deixa eu pegar esse outro para vocês entenderem. Então, nós temos um lábio superior mais fino e um lábio inferior mais volumoso. Não que o superior tenha que ser fino, mas essa proporção deve ser respeitada. O lábio inferior é cerca de 1,5 vezes mais volumoso que o lábio superior. Quando essa volumização é muito parecida entre o lábio superior e o inferior, ou quando o lábio superior aumenta muito de volume em relação ao lábio inferior, nós temos a sensação daquele bico de pato, de que o lábio superior está muito projetado, está muito volumoso, que não traz um resultado nem natural e nem bonito. Terceiro ponto de volumização muito importante. O volume na região dos lábios está localizado principalmente, tanto no lábio superior quanto no inferior, está na sua
porção central. Então, o maior volume do lábio fica nessa porção central e ele vai reduzindo gradativamente de volume até chegar no cantinho dos lábios, que são essas comissuras labiais do lado. Quando nós temos um preenchimento muito completo, muito regular de volume, não respeitando então essa queda de volume até o cantinho do lábio, nós temos a sensação daquele lábio que parece que colocaram duas salsichas, uma em cima e uma embaixo, também dando uma impressão de que o lábio ficou extremamente artificial. Então, muitas vezes, lábios extremamente superficiais, muito volumosos, que trazem estranheza pra gente, não são tão em relação ao volume que foi colocado, mas sim a falta de respeito a essa anatomia dos lábios. Agora, nós falamos de partes mais estáticas do lábio, mas nós temos também a parte dinâmica, que acompanha o sorriso dos lábios. O sorriso, nós temos mais dois pontos importantes. O ideal é que não apareçam os dentes de baixo durante o sorriso. O que se aparece mais são os lábios superiores. Quando o lábio, os dentes da arcada inferior estão aparentes, pode dizer que falte volume nesse lábio inferior, gerando uma estranheza. Eu costumo dizer para minhas pacientes aqui, para elas verem aqueles comerciais de pasta de dente e observar o sorriso, que você vai observar lá o sorriso que é perfeito. Você não vai ver dente da arcada inferior aparecendo, apenas da arcada superior. E da arcada superior, o ideal é que apareça apenas os dentes e no máximo 1 a 2 milímetros de gengiva. Quando essa gengiva é muito exposta durante o sorriso, isso caracteriza então um sorriso gengival. E o sorriso gengival, na maioria dos casos, o que eu observo muito aqui no consultório, na maioria dos casos se trata de uma falta de volume do lábio superior. E não necessariamente uma contração muscular muito exacerbada que puxe demais esse lábio superior. Então, primeira coisa no sorriso gengival, pedir para a paciente sorrir. Quando ela sorri, será que esse lábio se inverte? O lábio acaba entrando e não mostrando então a sua porção de volume? Quando isso acontece, o melhor tratamento poderá ser o preenchimento labial, com o intuito de everter essa região dos lábios. Também temos alguns outros fatores que há pacientes que necessitem também de alguma complementação com a toxina botulínica em alguns pontos específicos para aqueles que têm uma musculatura extremamente forte e que acabe puxando muito o lábio. O preenchimento labial é um procedimento realizado muito tranquilamente aqui. Ontem mesmo nós tivemos um preenchimento labial que ficou fabuloso. O paciente chega no consultório, é passada uma pomada anestésica e ela irá aguardar cerca de 1 hora após a pomada anestésica para que o procedimento seja feito sem quase nenhum incômodo. Durante o procedimento, nós realizamos então as proporções labiais adequadas, mostramos sempre para a paciente que acompanha com o espelho o tempo todo. É natural que no próximo dia, principalmente nos próximos 2 dias, haja um inchaço dessa região dos lábios. Então você tem que estar preparado. Se tem uma festa no outro dia, é melhor marcar esse procedimento para um outro momento. O ideal é fazer, por exemplo, numa sexta-feira, sábado e domingo os lábios estarão um pouquinho mais volumosos e na segunda-feira, então, já estará mais próximo ao resultado final. Oriento também bastante gelo nessa região para que não deixe que esse lábio fique extremamente inchado nesse período após o preenchimento. E o preenchimento labial é indicado tanto para meninas mais jovens que se queixam de uma deficiência de volume, uma falta de beleza na região dos lábios, assim como aquelas que passaram dos 40 anos e começaram a observar que o lábio passou a perder volume, que elas tinham bastante volume, mas que o lábio aos poucos foi murchando. Isso pode acontecer sim, porque o processo de envelhecimento acompanha uma redução de volume facial. Além disso, nós temos uma redução de volume tanto de gordura, quanto de musculatura e quanto da parte óssea também. Então, a volumização dos lábios melhora tanto a harmonização facial quanto traz também um rejuvenescimento.
Era sobre isso que eu queria falar, espero que vocês tenham gostado muito. Semana que vem, então, vamos falar de outros tópicos de preenchimento e aos pouquinhos ir complementando todos esses procedimentos que podem ser realizados nesse conjunto de uma harmonização facial, que é um nome titulado a vários procedimentos que podem ser realizados todos juntos ou separados, cada um em um momento diferente. Muito obrigada, um abração a todos vocês e até mais!